questão das moedas virtuais, né? Acho que até o Facebook está criando a moeda dele, Libra, se eu não me engano. Sim. Como que fica essa questão? Assim, eu vejo isso, eu, né, sou das antigas, tenho medo disso. É complicado. Também eu esperaria evoluir bastante, porque a ideia é muito boa, né? É interessante, a experiência acho que mais relevante é o Bitcoin. Né? O grande problema do Bitcoin é que ele varia muito, né? Você pode ter variações de preço, de cotação, que ela varia assim, de forma abrupta para cima, abrupta para baixo. Então, porque toda moeda você tem o quê? Você tem o mercado de compra e venda, né? Então, e o preço é regulado pela procura, né? Procura, oferta e procura, né? E como isso não é, por exemplo, se você pensar em moeda tipo real, o dólar, todas essas moedas de países, né? Você existe uma regulação do próprio Banco Central no sentido daquele país cuidando daquela moeda. Então, se você tiver uma variação muito forte da moeda, ele pode gerar confusão no próprio país. Então, você tem um interesse do governo em torná-la estável. Mesmo que você cria uma moeda que você não tem dono, corre o risco de criar alguma coisa que é extremamente arriscado se você resolver usar isso como investimento, porque você pode ganhar muito, como você pode perder muito. Ao passo que se você comprar algo que tem uma moeda, tem um país, tem alguma regulação, você tende a ter, não que não tenha flutuação, mas isso vai ser um pouco amenizado até pela atuação do próprio país, né? Então, por exemplo, você pega aquelas situações de crise que a gente viveu, assim, recentemente, o Banco Central teve que intervir no mercado de câmbio, né? Sim. Então, como é que o Banco Central interveio no mercado de câmbio? Ele podia pegar a reserva e passar e vender. Mas ele tem hoje mecanismos que não necessariamente eu preciso pegar a moeda, né, da reserva e botar para o mercado. Ele pode criar... porque o grande problema de quem opera, né, no mercado financeiro é a precificação, né? Então, se, por exemplo, ele acha que o dólar vai subir, ele precisa criar meios para você travar o custo do dólar. Então, se ele tiver alguém no mercado que possa garantir aquele preço, então ele pode fazer uma operação futura naquele preço. Se ele trava aquele preço, ele chega na expectativa dele. Então, como o problema é o futuro e o preço de quanto aquilo vai custar no futuro, é o que muitas vezes é o que motiva o cara a comprar e vender moeda, o Banco Central ele opera muitas vezes na expectativa contrária, ou seja, então se o cara ele acha que o dólar vai subir, o Banco Central ele apura, vai ao mercado e cria aqueles swap, né, que eles chamam, então ele pode operar via mercado financeiro e garantir para aquele cidadão um contrato de, sei lá, uma quantidade de dólares, ao determinado preço ele trava uma data de vencimento, né? Aí você diminui um pouco a procura por dólar físico mesmo. Então você compra dólar futuro, porque muitas vezes o que ele importa para ele é o preço futuro do dólar, não o dólar hoje, né? Então ele quer travar a posição, ele quer especular mesmo, porque muitas vezes você pode estar ganhando dinheiro, ou você pode perder muito dinheiro também. E o Banco Central, ao invés de tirar o dinheiro do caixa, ele faz essa operação justamente por quê? Porque ele supre com a parte da demanda sem ter que tirar dinheiro do caixa. Aí vocês falam, poxa, o governo vai perder um monte de dinheiro. Quer dizer, ele perde e ganha, né? Então já teve casos em que o dólar subiu, ele perdeu bastante dinheiro, mas tem hora que o dólar também caiu. A hora que caiu, veio um caminhão de dinheiro para o Banco Central. Né? Mas assim, do ponto de vista como autoridade de regulação, a estratégia é interessantíssima, né? Porque se o Banco Central mantém uma reserva de dólares poupuda, ele dá segurança para quem compra títulos, né, de empresas brasileiras do exterior maior, porque o risco da gente não pagar é menor, né? Porque à medida que o Banco Central está carregado de dólar, é um fator adicional de segurança para que aqueles caras que compram títulos de empresas brasileiras, né, de que vai ter dólar para pagar os caras, né? Porque no passado houveram as crises cambiais que a gente teve no passado, muito tempo atrás, foram decorrentes justamente porque a gente não tinha reserva. Por exemplo, a Argentina está sofrendo isso. Né?
estão com as reservas cambiais muito baixas. Então eles estão sofrendo com o problema de até captar recurso exterior. Hoje a gente não tem esse problema. As taxas que a gente capta, acho que são taxas boas, né? Então, por quê? Porque hoje você tem uma segurança relativamente grande de que o país está suficientemente líquido. E se vier alguma crise, eu tenho reserva cambial insuficiente para poder pagar. Né? E tem a questão, voltando na moeda virtual. Eu compro um produto lá no Facebook e pago com moeda virtual, né? Como que fica a tributação disso, né? Uma dúvida, né? Como que eu vou tributar essas transações? O Banco Central está tentando fazer isso de alguma forma. Saiu recentemente uma norma, quer dizer, o fisco, né? Sim, a Receita Federal soltou uma regulação no sentido de você registrar essas operações, porque, em princípio, você tem que ter uma corretora, alguma instituição que faça esse câmbio, né? Sim. Então, você hoje não faz diretamente, você tem um intermediário para fazer isso. E esse intermediário hoje seria obrigado a fazer o reporte das informações, né, para o fisco, como os bancos são obrigados hoje a fazer. Né? Então, qualquer movimentação financeira que você faz em banco hoje, isso é reportado à Receita Federal, né? Tem um demonstrativo chamado de financeiras, né? Justamente e hoje faz todo o reporte daquilo que você faz de aplicação financeira, de movimentação bancária e tudo mais. E agora também tem para os bitcoins. Qual que é a natureza? A natureza é justamente verificar se aquilo que você tem de movimentação financeira é compatível com aquilo que você declara. Por que hoje você tem a tal da e-financeira? Isso vem de uma lei que foi introduzida pelo governo americano, que é o FATCA, né? O FATCA foi uma lei que os Estados Unidos criou justamente para forçar o mundo inteiro a fornecer informações sobre os cidadãos americanos que estão fora dos Estados Unidos ou de aplicações que esses cidadãos têm fora dos Estados Unidos. Porque a regulação da tributação das pessoas físicas nos Estados Unidos, se você nasceu americano, você vai pagar imposto de renda para o governo americano até morrer. Não importa onde você está, você mora na Lua, você vai pagar para o governo americano na Lua. Sim. Não é que nem aqui no Brasil que você pode fazer uma declaração de saída e você deixar de ser residente do país, fiscal no Brasil. Sim. Lá você vai pagar imposto de renda onde você estiver e pro resto da vida. Então, por exemplo, se você tiver um green card, por exemplo, você vai ter a mesma situação. Né? Então você vai pagar o imposto do governo americano até o fim da vida. O que a administração do Obama criou? Criou uma lei em que força todas as instituições financeiras do mundo a reportar informações sobre residentes dos Estados Unidos. Então, se um residente dos Estados Unidos tiver uma aplicação financeira aqui no Brasil, ele tem que reportar ao governo americano e pagar imposto para o governo americano. Só que ele tinha uma dificuldade de cruzar essa informação. Então eles forçaram o mundo a fazer isso e hoje os fiscos dos demais países, né, viram que era uma ideia interessante criar um tal de CRA, que é o FATCA, para o resto do mundo. Então eles descobriram que, poxa, então vou fazer um acordo com os Estados Unidos, então por esse acordo eu vou ter acesso às informações dos meus contribuintes nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele se propôs a também trocar a informação. Então ele força também os bancos americanos a dar informações para aqueles países que toparem a entrar nesse grande acordo. Então hoje você tem um grande big brother, né? Então você tem os fiscos, porque como é que é estruturado? Os bancos são obrigados a fazer um reporte específico para a Receita Federal. Esses dados ficam no banco de dados da Receita Federal, e se o fisco americano, que tem um acordo com o Brasil, ele precisar ter acesso a dados dos contribuintes que ele quer ter acesso, ele tem esse acesso. Então ele busca a informação, leva para ele e vai falar com o contribuinte dele, porque você não está declarando aquilo que você está aplicando no Brasil. E vice-versa. Então você tem a moeda reversa também. Isso foi feito praticamente em escala mundial. Lembra que houve um movimento grande de anistia, de gente que tinha dinheiro no exterior para trazer o dinheiro para cá? Sim. Isso precedeu a introdução desse FATCA mundial.
Então, quem não tivesse recurso no exterior, não tivesse isso declarado dentro do Brasil, ele criou uma forma de você tentar regularizar essa situação antes da entrada em vigor, porque à medida que entrasse em vigor, o fisco brasileiro teria acesso a todos os recursos, ou pelo menos as informações no resto do mundo. Então, se você não declarasse, ele podia te chamar com uma conversinha. Falar, percebi que você tem recurso no país Y e você, cadê isso na sua declaração? Né? Então, Hélio, seguindo o seu raciocínio, pensando que no futuro a gente não vai ter mais um intermediador financeiro, que os governos precisam da informação, né? Então, na verdade, a TI, né, o sistema, o operador vai passar a ser o banco, é ele que vai passar a informação. Atualmente é banco, né? Mas se eu criar alguma forma de desintermediação... Mas quando eu passar a fazer o negócio diretamente com você, a nossa única ligação vai ser o computador. Né? O sistema vai assumir o papel do... Então, alguém que opera o sistema vai passar a fazer o papel do banco. Acho que esse é o... não se sabe como se faria isso, mas seria o lógico... Essa seria a ideia. Porque justamente se o fisco não tiver acesso a essa informação, não tem como exigir imposto, né? Ou pelo menos verificar a regularidade das operações. Então, de alguma forma vai ter que ser regulado. É o que se tenta fazer. Então, hoje o que você tem, você tem a tecnologia correndo e a legislação correndo atrás, né? Sempre, né? Então sempre isso sempre foi assim, mas o problema é que a tecnologia está evoluindo muito rápido. Muito mais rápido do que as leis. As leis conseguem acompanhar, e justamente essa é o grande desafio dos governos para tentar, porque o movimento do capital é justamente onde que você pode fazer as verificações se o pessoal está pagando imposto, está recolhendo imposto adequadamente. Né? Então, se você não tiver meios de como fiscalizar, ou pelo menos supervisionar essa intermediação financeira, esse movimento do capital, vai ser difícil você conseguir fazer a análise e verificar se as pessoas estão pagando imposto de forma adequada. Você tem um movimento mundial entre os fiscos, né, que eles estão, que eles chamam de BEPS, né? O BEPS é um movimento, é tipo uma organização que tem entre os principais fiscos do mundo, em que eles criaram princípios, né? E esses princípios, eles são princípios que eles recomendam aos países a implantar, justamente porque para reduzir o planejamento fiscal e a elisão fiscal. Né? Então, você tentar aumentar a arrecadação dos países, evitando procedimentos assim que sejam pouco recomendáveis do ponto de vista do fisco, ou seja, a questão de, principalmente a evasão fiscal. Né? Então, a evasão fiscal é meio ilícito de você deixar de pagar imposto. E a elisão fiscal é um meio lícito de você pagar imposto. Então, eles querem mitigar a ocorrência desses dois e principalmente a evasão fiscal. Né? Então, essa medida de você fazer a verificação ou cruzamento das informações do fisco é uma dessas medidas do chamado EPS. Né? Por exemplo, houve aquela mudança recente também no registro do CNPJ, não houve? Que todas as pessoas jurídicas tiveram que renovar o CNPJ. E a grande mudança da inovação do registro da CNPJ é você criar informações sobre o beneficiário pessoa física final. Quadro de sócio-administradores. Que agora isso, você esmiuçar quem de fato é o beneficiário pessoa física final daquela pessoa jurídica, né? Porque você pode criar uma cadeia de participações que lá em cima é uma pessoa física. Né? Sempre é uma pessoa física. Então, se sempre é uma pessoa física, qual que é a intenção do fisco de fazer isso? É você abrir essa cadeia para verificar se dentro dessa cadeia você pode ter um esquema que para o fisco isso não está interessante ou ele vai contra alguma regra que ele aplicou justamente para tentar aumentar a fiscalização. Então essa mudança no CNPJ é também uma das práticas desse BEPS, nesses princípios, de você conhecer o beneficiário final e muitas vezes hoje também, se você tem uma cadeia de empresas, então você tem esses grandes grupos multinacionais, hoje eles têm que abrir toda a estrutura
e informar os respectivos fiscos. Então você tem, por exemplo, na própria ECF, hoje você tem uma informação em que você tem que informar se você é o principal empresa do grupo e você vai reportar toda a cadeia, ou se você é uma subsidiária de um grande grupo econômico, e essa subsidiária e alguém desse grupo econômico é que vai reportar. Né? Justamente por quê? Porque aí você abre todo o leque de como a empresa é estruturada para que os países possam ter acesso a informações sobre como eles estruturam as operações. Né? Porque muitos dos processos que você cria para evitar pagamento de imposto é você criar estruturas em que você vai, ao invés de pagar, você concentra o lucro em determinados países, né? Em detrimento de outros, justamente para você, na carga tributária mundial, ser um custo menor. Né? Então, por exemplo, você tem hoje a questão da reforma tributária, que o Paulo Guedes está querendo reduzir a carga tributária. Não, ele quer reduzir a carga tributária de empresas. Mas por que ele é bonzinho? Não é muito isso, mas ele está seguindo uma tendência mundial. Né? Não houve aquele movimento dos Estados Unidos, que o Trump não fez uma reforma tributária, que ele lançou praticamente um imposto pela metade, um imposto corporativo pela metade. Só que na questão do Trump, ele seguiu o que é uma tendência dentro da Europa. Todas as empresas, países europeus, eles reduziram as taxas o imposto de renda corporativa. E se os Estados Unidos continuasse com a carga tributária que era semelhante à nossa, ele reduziu pela metade. Só que a reforma tributária dos Estados Unidos está um pouco confuso, porque ele reduziu a taxa, mas ele tornou um monte de despesa não dedutível, então de alguma forma uma coisa contrabalanceia outra, né? E tudo feito meio às pressas, então não está muito bem regulado. Né? Mas qual que é a intenção? A intenção é de você tentar se igualar aos principais países do mundo. Né? Por quê? Se eu pensar em tributação mundial, se eu tiver um grande grupo econômico, né? Qual que é a tendência? Eu concentrar a minha atividade nos países em que eu tenho uma tributação menor. Então, se eu continuar com essa situação em que eu tenho um imposto corporativo alto aqui, em comparação aos outros países, qual a tendência? A tendência é você tentar esvaziar o lucro tributável aqui e lançar o lucro tributável em outro lugar. Né? Porque aí pago menos imposto corporativo aqui, né? E posso incrementar em outro país, mas ao mesmo tempo que eu incremento em outro país, a carga tributária mundial não. Então, como é que eu faço para fazer isso? Então, essa ideia de você tentar... Por isso que o incremento de tributo para as pessoas jurídicas pode não ser uma boa ideia. E principalmente se a empresa atua de forma internacional, tem um relacionamento muito forte com o exterior. Né? Eu acho que a ideia dele é justamente essa, buscar a pessoa física. Né? Tributar a renda da pessoa física. Hoje os dividendos que não são tributados, né? Que muito provavelmente passarão a ser tributados também. Então, mas se eu tiver uma redução na pessoa jurídica, de alguma forma uma coisa tende a compensar a outra, né? Então você não tem um incremento de carga tributária, ou você tem uma redistribuição da carga tributária. Né? Uhum. Mas o risco, do jeito que as coisas vão, como você tem você tem o quê? Você tem Estados, União, com um problema sério de caixa. O risco é você introduzir imposto sobre dividendo e não reduzir a pessoa jurídica. Né? Só que se eles não tiverem a visão de que o mundo está mudando, vai ficar difícil. Por exemplo, só uma curiosidade, por exemplo, você tem um país chamado Singapura. Né? Singapura, até que pouco tempo atrás, era considerado paraíso fiscal, porque ele tem uma alíquota de 17%. Só que Singapura é um grande país investidor. Né? Assim, ele tem uma concentração de recursos muito grande, ele investe pesadamente no mundo inteiro, não faria muito sentido. Aí não só deixou de ser um paraíso fiscal, então hoje ele não figura como paraíso fiscal, como o Brasil tem acordo de tributação com Singapura, apesar de ser 17%. Eles mantiveram a alíquota de 17%. Então, para ver como as coisas estão mudando, né? Então, porque o conceito de paraíso fiscal é países que tributam a renda abaixo de 20%. E o próprio governo brasileiro está começando a perceber que não dá para ser muito a ferro e fogo, e se fizer ele pode se dar mal. Né? Porque hoje o país, a gente precisa atrair capital. Né? Sim.
E Singapura, por exemplo, tem alguns fundos, né, que são do próprio governo, que eles chamam de fundos soberanos, que investem pesadamente no mundo inteiro, inclusive aqui, né? Então, se eu não tornar a vida desses fundos, não tornar a vida desses investidores mais interessante, ele vai tender a investir. E não precisa necessariamente investir aqui, né? Então, a ideia é tentar fazer com que eu consiga atrair capital, né? Que seja um capital que possa ajudar a melhorar a vida da gente, né? Porque a gente é um país muito dependente de capital estrangeiro, né? De financiamento em geral, e que hoje tem recursos mais abundantes são os recursos estrangeiros, né? E a simplificação, né, tributária, tem uma Receita Federal Mundial, eu sigo mais ou menos aquele padrão. E aí a grande empresa vai escolher em qual país que ela vai concentrar a atividade dela. Então, se a gente conseguir, né, seguir esse mesmo padrão, aí vai passar por outra parte também, a qualificação da mão de obra, né, para gerar empregos. Então, além de você ter que ter uma redução da carga tributária nossa, vamos ter que também reduzir o custo, né, da nossa mão de obra, para ficar interessante para um grande grupo ter o investimento aqui, ter um grande número de empregados aqui. E isso vai acabar aumentando também, né, a atratividade. É um dilema que não tem... A gente vai ouvir por muito tempo ainda, né? É um governo que não pode diminuir a arrecadação, né, porque já não está conseguindo pagar as suas próprias despesas, mas por outro lado você também não cresce a base, então acaba sendo uma corrida bem difícil, né? Atrás do próprio rabo, porque se você não aumenta a base, né, quer dizer, você não tem como aumentar a arrecadação também, né, e com percentuais altos você não aumenta a base, então fica uma briga. Ao mesmo tempo, eu não posso perder a arrecadação. Então, é um dilema que acho que a gente vai conviver aí por algum tempo. Verdade. Então, vamos encerrando aí. Muito obrigado ao Hélio Hanada. Espero ter outras oportunidades aqui para a gente conversar. Obrigado ao Vanderlei Casagrande. É isso aí. Acompanhe a Grume nas redes sociais. Até a próxima.